Muito obrigada. Agradeço a organização pelo convite à Interpharma para estar presente nesse evento. Agradeço também aos meus colegas de mesa. Bom, eu estou vendo que eu tenho um desafio agora, porque a idade está chegando, eu não enxergo nem de perto nem de longe. Então, vamos tentar. Bom, talvez alguns já... Próximo slide, por favor. Talvez alguns já conheçam a Interpharma, mas considerando o público, eu trouxe também uma breve apresentação sobre a associação. A Interpharma ela representa as indústrias de pesquisa e inovação. Ela tem 33 anos e hoje ela tem 44 membros. Recentemente, próximo slide, por favor. Recentemente, a gente fez uma reavaliação do nosso planejamento e da nossa estratégia. Então, a Interpharma, ela visa o fortalecimento do ambiente regulatório, o acesso sustentável e ela valoriza muito a questão da inovação. Ela é uma associação reconhecida nacional e internacionalmente. Ela congrega as principais indústrias farmacêuticas da inovação, de pesquisa e inovação, e representa 46% das associadas no mercado brasileiro. Próximo, por favor. Essa é a nossa atual estrutura organizacional. Então, como a Clélia mencionou, eu sou responsável pela política e inteligência regulatória da Interpharma. Estou representando o nosso presidente executivo, o Dr. Renato Porto, que agradeceu o convite e disse, infelizmente, que não poderia participar por um outro compromisso. Próximo, por favor. Eu falei um pouquinho da nossa estratégia, mas o objetivo fim da organização é trazer soluções sustentáveis no cuidado da saúde do paciente. Próximo, por favor. Bom, aqui falando da inovação à incorporação. Quando o medicamento está em fase ainda de pesquisa básica, até o processo de aprovação sanitária, isso leva em torno de 10 anos. Ou seja, é um trajeto muito longo. São investigadas até 10 mil moléculas e é investido cerca de 3 bilhões de dólares, ou seja, um investimento muito alto em termos de tempo e de recursos financeiros. Posteriormente, depois ele tem um processo de precificação, né? Depois da aprovação regulatória pela Anvisa, tem um processo de precificação até a incorporação via SUS ou incorporação pelos planos de saúde, podendo levar esse período de acesso até 14 anos. Então, qual que é o papel da indústria de P&D nessa questão do ecossistema farmacêutico? Próximo, por favor. Então, como eu falei, esse primeiro bloquinho, que vai desde a descoberta do novo fármaco até o processo regulatório, são 10 anos. Depois, tem o processo de precificação e acesso ao paciente, que pode levar 14 anos, e até a queda de patente. Quando ocorre a queda de patente, um medicamento similar ou medicamento genérico, eles podem entrar no mercado também por questões de comprovação de comparabilidade em relação ao medicamento de referência. Então, o medicamento inovador, ele acaba alimentando essa questão de volume de medicamentos disponíveis no mercado, porque ele vai ser comparador em relação aos medicamentos genéricos e similares. Isso vai trazer benefícios, né, para o sistema de saúde público, por conta desse maior volume de produtos disponíveis no mercado. Próximo, por favor. Então, como que a indústria farmacêutica de P&D, ela entende que pode fortalecer a questão da inovação, né? Então, o primeiro passo seria um sistema forte e previsível para proteger a inovação. E aqui eu vou entrar um pouquinho no tema do dossiê, da proteção regulatória do dossiê de testes, que eu cito no próximo slide. O segundo passo seria um ecossistema de pesquisa e inovação fortalecido. Acho que a doutora Meiruzi, da Anvisa, ela pincelou esse assunto, né? Então, a importância de atrair a pesquisa clínica para o Brasil, não só em termos de realização das pesquisas clínicas, mas também da inteligência. O Brasil ser hub em relação ao desenvolvimento dos protocolos de pesquisa clínica. E o terceiro passo seria incentivos a incubadoras atraentes e também acesso a oportunidades de financiamento para essas startups. Próximo, por favor. Bom, em relação ao primeiro passo, eu falei da proteção regulatória do dossiê de testes. Ele é diferente da patente. A patente, ela protege a inovação que um dia ele pode se tornar um medicamento.
O PRDT, que é o termo que eu vou estar utilizando daqui para frente, ele já protege, na verdade, os dados de segurança e eficácia que são desenvolvidos pelo fabricante do medicamento inovador, e que são submetidos à autoridade sanitária para fins de registro, né? Então, o PRDT é uma característica fundamental do acordo do OMC sobre aspectos de direito de PI relacionados ao comércio, ou seja, o acordo TRIPS. Então, para medicamentos... desculpa, próximo, por favor. Então, vocês veem a importância, porque nesse quadro ele fala do medicamento inovador e em verde do medicamento do genérico do similar. Então, para o medicamento inovador, ele tem todo esse passo, né, em termos de tempo, de investimentos, até uma aprovação sanitária, e ele tem que gerar todos os dados de segurança e eficácia para conseguir autorização sanitária pela agência. Já o medicamento genérico e similar, ele pula esse passo e ele tem que fazer uma comparação em relação ao medicamento ao sua referência. Então, ele não tem, em termos de custos e investimentos, ele não é comparável ao do medicamento inovador. E eu acho que o deputado, o Dr. Isalci, ele citou isso em sua fala, né? Então, é necessário um tempo para a recuperação desse investimento pela indústria de inovação. Próximo, por favor. Em relação ao PRDT, em 2002, ele já foi promulgado e aceito para produtos veterinários e agroquímicos. Na proposta inicial, havia medicamentos também, só que isso foi retirado do texto final, e essa pauta está voltando para discussão novamente. Próximo, por favor. O PRDT, ele já existe em outras, se você faz um benchmarking global, ele já existe em outras regiões. Por exemplo, nos Estados Unidos, ele varia entre 5 a 11 anos, na Europa é em torno de 10 a 11 anos, e em países em desenvolvimento da América Latina, como, por exemplo, o Chile, a Colômbia e o México, ele dura em torno de 5 anos. E isso foi implementado mais recentemente. Próximo, por favor. E qual seria a vantagem do PRDT aqui para o Brasil? Foi realizado a pedido da Interfarm, da FIPharma, que também é uma associação representativa das indústrias farmacêuticas, uma representação regional, um estudo para essa avaliação. Então, foi verificado que em mercados que não adotam PRDT, o acesso aos medicamentos inovadores que são lançados globalmente num período de 5 anos é em torno de 11%. No Brasil, esse número é um pouquinho maior, em torno de 24%. Mas, se fosse incluído o PRDT, a gente poderia ter acesso a em torno de 34%, 39% dos medicamentos inovadores lançados globalmente. Considerando que cada medicamento inovador ele pode gerar globalmente 2,5 medicamentos similares e genéricos, ou seja, isso a gente, médio e longo prazo, isso aumentaria o volume de possibilidades terapêuticas. Isso no Brasil representaria isso gira em torno de 3,7 por conta da nossa forte política de genéricos, né? Então, a gente, globalmente são 2,5, mas globalmente são 3,2 medicamentos similares ou genéricos para cada medicamento inovador. Pode voltar por favor? Aqui tem um QR Code. Quem quiser acessar esse estudo da Copenhagen Economics, ele é muito interessante. Pode passar. E aí vocês podem estar se perguntando também, ok, o medicamento inovador ele tem um custo mais elevado, então ele pode trazer questões financeiras, né, para o sistema público e privado de saúde ao longo do tempo. Então, esse estudo também avaliou os impactos econômicos, né, e eles falam que sim, há um aumento de custos inicial, porém, em torno de 5 a 10 anos, esses custos se estabilizam. Porque os pacientes eles passam a ter acesso a medicamentos que potencialmente são mais benéficos, né? Então, eles param de usar tratamentos antigos e talvez não sejam eficazes, reduzem as visitas aos hospitais, melhoram sua qualidade de vida, então tem impacto positivo para o sistema de saúde como um todo. Próximo, por favor.
Então, o primeiro bullet ali, ele fala da questão do PRDT, então que ele aumenta com os gastos de saúde pública em 7 a 15%, mas que não é sustentado ao longo do prazo. Ele também pode ser atrativo para que mais pesquisas clínicas ocorram no Brasil. Além disso, ele gera mais empregos, né, de forma direta e indireta, podendo gerar até 33 mil empregos diretos e aumentar o PIB relacionado à indústria farmacêutica, que hoje gira em torno de 6,6 bilhões. Próximo. Então, eu falei do passo número 1, agora o passo número 2, que é a questão da pesquisa clínica no Brasil. Pode passar? Então, a pesquisa clínica, ela pode trazer um aumento da produção científica no Brasil, uma facilitação ao acesso de tecnologias inovadoras por pacientes e um incremento da infraestrutura física do local de atendimento para os pacientes. Próximo. E no caso do Brasil, a gente tem um ambiente muito propício, né, para ser atrativo em relação à pesquisa clínica. Primeiro, a gente tem um elevado índice de heterogeneidade da população, tem uma maior população economicamente ativa na América Latina, tem variações de clima, cultura, condições socioeconômicas, um ecossistema robusto e uma regulamentação sanitária já vigente pela Anvisa. O Brasil hoje tem o sétimo maior mercado farmacêutico no mundo e tem as top 10 em quantidade de empresas instaladas. Apesar desse cenário favorável, atualmente o Brasil ocupa a 20ª posição, de acordo com esse estudo da Citline, em termos de estudos clínicos realizados globalmente, né, iniciados naquele ano. Em 2022, foram apenas 2% dos estudos iniciados globalmente. Contudo, a gente tem um potencial de crescer, próximo, por favor, pular da 20ª posição para a 10ª posição, realizando 4,5% dos estudos realizados globalmente. Isso se a gente realmente investir em pesquisa clínica do Brasil. E aqui eu coloco o PL, o 7082, que a doutora Meiruzi também citou durante a sua apresentação, a importância de ter um marco legal para a pesquisa clínica, para a gente ter essa robustez e ser atrativo. Primeiro, que ele permite maior celeridade nos processos de análise e aprovação dos estudos clínicos. O PL também reafirma a necessidade de fornecimento pós-estudo para a continuidade do paciente, então ele dá segurança que esse fornecimento pós-estudo continuará. Ele cria critérios para a interrupção do estudo mediante justificativa CONEP. Então, lá tem os critérios bem claros e também determina um prazo limite para o fornecimento, gerando previsibilidade para o patrocinador, para o fornecedor do medicamento, o que é importante para que ele se prepare em termos logísticos e de custos. E, por fim, eu não tenho um slide, pode passar, por favor? Eu queria reforçar também a importância de um trabalho colaborativo da indústria farmacêutica de P&D junto à autoridade sanitária local, né, no caso a Anvisa. A Meiruzi já não está mais aqui. Hoje é uma autoridade de referência, como ela bem citou, participa dos principais fóruns internacionais, então é o nosso papel como associação representativa do setor, auxiliar a agência na manutenção desses principais fóruns. É uma história bem curta. Eu já fui da Anvisa também, como representante do ICH, que é o principal fórum de harmonização farmacêutica, junto por coincidência, com a adjunta da doutora Meiruzi, que é a Patrícia Tagliari. E o objetivo, quando eu fui designada para representar a Anvisa, era entender por que os principais mercados mundiais, que são Europa, Estados Unidos e Japão, os reguladores eles estavam sentando junto com a indústria para a criação de guias harmonizados. Então, minha função era realmente ser espiã para entender por que isso acontecia e como o Brasil poderia ser inserido nesse contexto. Então, isso foi em 2011 e eu vejo que 12 anos depois a Anvisa é coadjuvante, né, nessas discussões, é membro do conselho gestor, e eu vejo, de fato, a importância de um trabalho colaborativo da indústria junto aos reguladores. E como a doutora Meiruzi falou, muitas vezes a ciência e a inovação, elas vêm antes da regulamentação, então é o nosso papel alertar e
construir de forma colaborativa regulamentos, projetos, para que a gente avance ainda mais no país. É isso. Muito obrigada.